Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai desmistificar um tema fascinante e crucial do direito penal brasileiro. O objetivo aqui é pegar aquele jargão pesado, altamente técnico das doutrinas e transformar em algo claro, lógico e, acima de tudo, acessível. Vamos decifrar o erro de tipo. Imagina só a seguinte situação de alto risco. E se um caçador atira no escuro, no meio de uma floresta densa, acreditando piamente que está mirando num animal, mas acaba atingindo uma pessoa? A grande pergunta é como é que a lei separa uma intenção cruel de um acidente infeliz e trágico. É exatamente isso que a gente descobre estudando o erro penal. O nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. O conceito de erro penal, erro de tipo essencial, discriminantes putativas, erro de tipo acidental e, para fechar, tipo versus proibição. Parte 1. O conceito de erro penal. Bom, o erro dentro do contexto penal é simplesmente uma percepção falsa ou equivocada da realidade. É fundamental desconstruir isso antes de partir para os cenários complexos. Trata-se de uma visão distorcida dos fatos. Pensa de forma bem prática. É como ir à feira e comprar um tomate tendo a certeza absoluta de que está levando uma maçã. A intenção de compra era uma, mas a realidade física ali na mão era outra totalmente diferente. E a palavra tipo? O tipo representa os elementos que compõem o fato incriminador na lei. Sem eles, o crime simplesmente deixa de existir. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal diz matar alguém. O elemento alguém exige obrigatoriamente um ser humano. Se a pessoa bate um animal, o elemento alguém não foi preenchido. Faltou essa correspondência. Logo, não tem crime. 2. Erro de tipo essencial. A regra do sem dolo, sem crime. Aqui a coisa começa a ficar muito interessante. O erro essencial ocorre quando essa percepção falsa da realidade leva o agente a praticar um crime sem ter a mínima consciência disso. O detalhe de ouro para guardar aqui é que isso elimina o dolo, a intenção direta de praticar o crime. A lógica é cristalina. Se a pessoa soubesse a verdade, jamais teria agido daquela forma. A base intencional simplesmente evapora. Mas calma lá, a lei não passa pano para tudo igual. Tem duas formas de enxergar isso. Primeiro, o erro inevitável ou excusável. Voltando para o nosso caçador. Floresta fechada, breu total, sem como prever alguém ali. Ele atira num vulto. Esse erro era inevitável para qualquer pessoa média. Isso exclui dolo e culpa, gerando absolvição total. Do outro lado, tem o erro evitável, inexcusável. O caçador atira apressado num arbusto se mexendo, de dia, sem checar. Faltou cuidado, né? O dolo some, não queria matar um humano, mas a imprudência fica. Aí a punição vem por crime culposo, caso a lei tenha essa previsão. 3. Discriminantes putativas. Entrando agora no terreno das defesas imaginárias do Código Penal. A palavra é meio assustadora, mas o conceito é uma viagem. Uma discriminante putativa é uma situação imaginária, uma fantasia na mente da pessoa, onde se acredita erroneamente que a ação está protegida por uma justificativa legal. A pegadinha é, o indivíduo age de propósito, sabendo o que faz fisicamente, mas a cabeça dele cria uma ilusão de que a lei autoriza ou até exige aquela reação extrema. Vamos focar no estado de necessidade para ancorar isso bem. Pense em dois amigos num barco no oceano. O barco afunda e só tem uma boia. Pegar a boia para sobreviver, mesmo custando a vida do colega, é um estado de necessidade real. Mas e se a pessoa acorda assustada, alucina que o barco está afundando quando está tudo 100% seguro e ataca o parceiro para pegar a boia? Esse é o erro putativo. O cenário letal só operava dentro da própria mente. 4. Erro de tipo acidental. Aqui, a regra do jogo muda de rumo. No erro acidental, o equívoco não salva ninguém de ser punido pela real intenção criminosa. Temos termos em latim que são clássicos: erro in objecto, para o erro sobre a coisa, erro in persona, sobre a pessoa, aberratio ictus, para a falha na execução, aberratio criminis, para o resultado diverso, e aberratio causa, o erro sucessivo. A chave para não esquecer é: esses erros alteram a roupagem dos fatos, mudam a casca, mas jamais eliminam a culpa pela intenção original. Vamos ver como isso se manifesta na prática. No erro em objeto, um ladrão rouba uma pintura crente, que é uma obra-prima de milhões. Depois descobre que levou uma réplica super barata. O crime de furto aconteceu do mesmo jeito. O valor do objeto não anula o ato. Já no erro em persona, o alvo é o tio, mas no escuro ele esfaqueia o próprio pai. A lei vai punir considerando a vítima que ele queria atingir na cabeça dele, o tio. Os traços da pessoa que sofreu o acidente não eximem a culpa. Para distinguir as aberrações, a lógica segue parecida. Na aberratio ictus, é erro de pontaria puro. Mira numa pessoa, erra o tiro e acerta um inocente passando lá atrás.
Já a aberratio criminis tem uma diferença gigante. A intenção era só quebrar uma coisa, como jogar uma pedra para vandalizar um carro. Mas a pedra ricocheteia e machuca um pedestre. A intenção era dano ao patrimônio, mas o resultado foi lesão corporal. São bens jurídicos completamente diferentes. E isso ilustra brilhantemente a ideia da aberratio causae, o erro sucessivo. Acompanhe a sequência. A pessoa atira no desafeto. Achando que já consumou o ato perfeitamente, joga o que jura ser um corpo no rio. Mas a perícia choca todo mundo e descobre que a vítima ainda respirava, morrendo afogada. Tem pena menor por esse erro de causa? De jeito nenhum. A intenção de matar estava ativa desde o primeiro segundo. Então o erro secundário vira um detalhe irrelevante para a acusação de homicídio. 5. Tipo versus proibição. É indispensável dissipar essa neblina, porque isso funciona como uma bela armadilha de prova. O erro de tipo é cegueira para os fatos. Falta entendimento da mecânica física ao redor. Já no erro de proibição, o cenário inverte drasticamente. A pessoa sabe exatamente quem é a pessoa-alvo, o que é o objeto e o que o ato físico causa. O fato é cristalino na mente. A ilusão aqui é achar, sinceramente, que o sistema jurídico permite aquilo. É um erro puramente sobre a fronteira da legalidade. O ponto crucial é absorver a matemática da coisa. O erro de tipo, como a gente exaustivamente viu, destrói o dolo. Faltou a intenção criminosa porque a visão da realidade estava corrompida. Em contrapartida, o erro de proibição não anula o dolo. A vontade de fazer aquele ato específico estava lá, só não sabia que era proibido. O ataque aqui mira direto na culpabilidade. Se ficar provado que qualquer pessoa naquela situação ignoraria a regra, afasta-se a pena, pois não dá para cobrar obediência de que não tinha como conhecer a proibição. Juntando todos esses blocos, a essência do direito penal moderno pula aos olhos. Para aplicar a lei de forma justa, deve-se olhar além da ação física e observar profundamente a mente do agente. A justiça punitiva não é um robô de causa e efeito. É justamente essa varredura minuciosa pelas intenções, conhecimentos e equívocos que consegue separar uma tragédia acidental de uma conduta genuinamente criminosa. E a gente encerra essa análise com a seguinte provocação. Sem mergulhar nessas minúcias da intenção e nos tropeços da percepção humana, quão justos, racionais e precisos seriam, de verdade, os julgamentos nos tribunais? O sistema todo se equilibra nessa ponte entre o que a mão executa e o que a mente acreditava. Vale a pena refletir sobre isso. Muito obrigado por acompanhar toda esta explicação estruturada das fontes e até a próxima análise.